constituinte pra valer, tem que ter palavra de mulher. Essa era a palavra de ordem do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que em 1985 lançou uma campanha histórica que percorreu o Brasil para ouvir as mulheres de todos os cantos desse país. Em 86, foi entregue a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, que reunia as reivindicações coletivas ouvidas durante a campanha. Mesmo tendo que enfrentar o machismo na vida privada e pública, as incansáveis parlamentares e militantes do movimento feminista que participaram da construção da Carta Magna Brasileira sabiam que a emancipação feminina estava diretamente ligada à garantia do Estado democrático de direito e, por isso, lutavam pelos direitos da mulher. Algumas dessas mulheres estão aqui para contar suas histórias. O projeto de Congresso Constituinte, porque a diferença é que o Congresso Constituinte é eleito para fazer uma Constituição. Acabou a Constituição, se dissolve aquele Congresso. Aquele Congresso acabou sendo transformado numa Assembleia Nacional Constituinte, que teria duração de 4 anos de mandato, entende? Enquanto deputados e senadores, que teriam, além da função de deputados e senadores, a função de constituintes. O Brasil precisava de uma nova carta constitucional que tirasse os entulhos autoritários que os ais 1, 2, 3, 4, 5 tinham colocado dentro da nossa Constituição. Essa Carta Federal de 88, ela é uma carta que, pela primeira vez na história do Brasil, a população brasileira participou. O Conselho teve um papel fundamental no processo eleitoral, né? O processo que iria eleger a Assembleia Nacional Constituinte, porque desde 1985, né, data da fundação do Conselho, nós lançamos uma campanha nacional: Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher, e Constituinte para valer tem que ter direitos da mulher. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi um passo, porque para a gente chegar a montar e a negociar com os políticos, negociar com Tancredo, nós primeiro tivemos muitas batalhas internas, porque dentro do feminismo não havia unanimidade com relação a participar dos espaços da política, dos espaços partidários. Claro para nós que a gente tinha que negociar com Tancredo um conselho, mas com autonomia financeira. E em agosto de 1986, nós fazemos um encontro que é um momento histórico da nossa memória, no Congresso Nacional, e nesse encontro, a partir daquele conjunto, né, de demandas e propostas recebidas, nós redigimos e aprovamos a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Apenas 9 que nós tínhamos no Congresso anterior, nós passamos a ter 26 mulheres eleitas deputadas, senadoras constituintes, ou seja, 26 mulheres na Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, foi assim um assumir de um feminismo que eu não tinha nem muita consciência. Por exemplo, num ambiente de 513 parlamentares, 26 mulheres, né? 26 mulheres que eram uma novidade extraordinária dentro daquela casa. É um número irrisório? É um número que realmente nos envergonha a nível da escassa representação política da mulher? Mas é também uma vitória, porque mais que triplicou, né, a presença feminina. Porque não é só entrar na política, é o machismo que existe quando essas mulheres entram na política, né? Ana Maria Rates conta que não tinha banheiro, né, no plenário para as mulheres, né? Que era uma casa essencialmente masculina, machista, conservadora. Porque naquele tempo não tinha banheiro para mulher, não tinha mulher, né?
Nós pedimos uma audiência com ele para reivindicar um sanitário feminino. E a voz corrente nos corredores era a seguinte: elas queriam tanta igualdade e agora já vem aqui falando um privilégio de ter um banheiro feminino. Mas encheram o plenário quando a Amelinha foi falar sobre a descriminalização do aborto. Mas arrasaram. E eu lembro que Genuíno era o líder, Genuíno dava aqueles gritos, né? Genuíno falava, nossa, ela tem que falar. E eu ali nervosa, né? Que o que eu ia fazer? A palavra era dela, ela que estava na tribuna, né? E eu só nervosa, eu digo, gente, essa gente é muito intolerante. Aí eu comecei a ver que aquilo ali não era para estudante. Os parlamentares nos gozavam muito, assim, a boca pequena. Lá, elas têm que ter um lugar para se pintar, tem não sei o quê, o batom. Aí nós vamos dizer, sabe de uma coisa? Vamos fazer desse batom a nossa ferramenta e vamos fazer um lobby através do batom. Mas a gente tinha uma coisa muito legal, que era o movimento feminista. Né? A gente teve lobby do batom, a gente teve a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, tinha instrumento para nós trabalharmos. E a nossa assessoria era uma assessoria que vinha de fora. Ela vinha do movimento feminista, dos movimentos sociais, das comunidades. Então, elas eram uma grande assessoria. Porque você só tem saúde e educação gratuita para todo mundo por causa da Constituinte de 88. Essas são duas grandes lutas que o povo brasileiro travou e foi o povão. Não foi só o povo, entendeu? Foi o povão. Os corredores do Congresso naquela época eram lotados da população. Era índio, era negro, era pobre, só não tinha rico lá dentro, porque o rico faz a negociação de forma diferente, mas o resto da sociedade estava lá, e nós também. Então a gente pôde trabalhar na Constituinte em várias frentes, porque estavam todos, o movimento feminista bem organizado, né? O movimento negro lutando, o movimento negro entregou nas minhas mãos o que eu tinha que defender na Assembleia Nacional Constituinte. Uns contra, outros a favor, aquele mal-estar, mas deu para nos unir enquanto possibilidade de identidade feminina. E tivemos a percepção bastante inteligente de deixar de lado qualquer diferença que nós pudéssemos ter para nos unir naquilo que nos unia e que nos igualava, que era o fato de sermos mulher. Nas eleições constituintes de 86, nós tínhamos, então, uma pauta de direitos e uma pauta de demanda por políticas públicas. Direitos individuais, o que a gente quer entrar aqui em direitos individuais? Os direitos sociais, basicamente o direito à educação, à saúde, ao trabalho. E todo o capítulo da família, né, dos direitos de família, onde, então, nesse capítulo da família, está a declaração da igualdade entre homens e mulheres, né, na família, está o reconhecimento de filhos oriundos ou não da relação conjugal, né, os mesmos direitos, inclusive os filhos adotivos, está o reconhecimento da união estável e 2 artigos muito importantes da pauta feminista, que era o artigo relativo ao direito ao planejamento familiar, que é o direito de ter ou não ter filhos, e caber ao Estado a oferta de meios e métodos para que esse direito pudesse ser exercido sem coação. Nós éramos uma presença diária no Congresso Nacional, apresentamos mais de 102 emendas substitutivas, constitutivas, sempre com o apoio da bancada feminina, que já era a nossa principal interlocutora no Congresso Nacional. Algumas vitórias nossas, que hoje podem parecer até banais, mas que representam o esforço de uma luta muito grande, porque todas as outras constituições diziam que todos são iguais perante a lei. Ora, nós lutamos porque nós entendíamos que esse todos não necessariamente trazia igualdade para as mulheres. E nós fizemos, então, foi uma luta
para que essa pequena frase, uma palavra acrescentada, ela é uma mudança paradigmática muito grande. Então, homens e mulheres. A outra vitória muito importante, e que vai fundamentar depois a Lei Maria da Penha, né, décadas depois, é justamente a colocação na nossa Constituição de que cabe ao Estado coibir a violência no âmbito das relações intrafamiliares. Avançamos muito ainda no que se refere a direitos humanos na questão da licença maternidade, que foi a extensão da licença maternidade para 120 dias. Porque, e aí houve uma reação imensa, diziam que o Brasil ia falir agora que as mulheres iam ficar 120 dias de licença, etc. Mas avançamos muito também quando nós lutamos para a licença paternidade, quebrando aí uma perspectiva ideológica que sempre colocou o homem fora do espaço familiar, como se filho fosse só da mãe. A maior vitória. Primeiro que a gente conseguiu emplacar 80% do que estava na Carta das Mulheres Brasileiras na legislação. Mas a maior vitória não é tão, às vezes não é percebida. É a paridade na sociedade conjugal. Vou dizer para vocês, até 88, até 3 de outubro de 1988, a mulher casada, de papel passado, a sua herança, o seu dinheiro, era gerido pelo marido. Não adiantava se separar dele, não. Teve uma divergência, que essa eu conto para todo mundo, de verdade. Uma matéria lá para a gente colocar, né? Aí, primeiro, tratei da questão da negritude. Aí, mas isso no Brasil, vocês querem trazer essa discussão, papapá, não existe isso no país, como é que vocês vão estar colocando? Eu disse, existe. Existe e a gente vai provar que existe. Vocês sabem que nós somos maioria da população. Nós não somos minoria. Vocês é que falam minoria por conta da cor da nossa pele. Mas você tem o papel, enquanto parlamentar, de dar todos os instrumentos necessários na mão da população para que ela lute com você, os seus interesses, os seus direitos. Era um momento histórico e você sabe que o bonde da história você pega ou você perde. Então, quando eu cheguei na Câmara, a primeira coisa que eles fizeram comigo foi não entregar o carro. Ludmila Marim, que me lembro muito bem, uma loiraça, na altura, tinha sido Miss. Aí, eles deram o carro para todos. Vou perguntar. Aí, a Pérola. Carro não sobe morro, para que ela quer carro?